Olá, meus amigos, tudo bem? Como estão vocês? Espero que estejam bem. Olha bem, nós estamos aqui de volta para falarmos mais um pouco sobre o livro Pensamento e Vida do Emmanuel, do Espírito Emmanuel, que foi psicografado pelo Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico Xavier, tá certo? Hoje nós vamos tratar do capítulo 22, que se trata do tema culpa. Tem relação com o capítulo anterior, que é dever, que eu vou deixar para vocês no final, no card lá, para quem quiser assistir ou quem não tem assistido. E porque vale a pena ver os dois capítulos juntos para ter um melhor entendimento do que o Emmanuel está tentando nos falar aqui, né? Lembrando a todos aí que, se gostarem do conteúdo do canal, nós temos esse canal que chama Reflexões Espiritualistas. É dedicado exclusivamente à divulgação de temas espiritualistas, espiritistas, espíritas, temas do Evangelho de Jesus, temas da doutrina espírita. Não tem outro objetivo a não ser esse. E se aqueles que gostarem do conteúdo, deixem aí logo no início do vídeo, quando começarem a assistir o conteúdo, o seu like, para que o YouTube possa entender que as pessoas estão gostando desse vídeo, né? Se inscrevam, aqueles que não estão inscritos, para receberem notificações de novos vídeos que são publicados. Aí vocês receberão um aviso diretamente no e-mail de vocês. Ou, se possível, compartilhem com os amigos, para que vocês possam nos ajudar a divulgar os temas que nós aqui estamos tratando, tá certo? Que não temos outro objetivo a não ser este. Vamos lá então, minha gente. Feita essa pequena introdução aí, que falava sobre o canal, sobre o livro Pensamento e Vida, a importância desse livro. Já falei muitas vezes para vocês, né? A importância desse livro. Nós hoje então vamos estudar o capítulo número 22, que tem como título Culpa. Então vamos lá. O que diz o Emmanuel? Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Então, a culpa começa aonde? Na fuga do dever não cumprido. E por isso eu falei da importância de ler assistir, né, o vídeo anterior, ou ler o capítulo anterior, chamado dever, porque todo aquele dever que nós fugimos traz para nós um arrependimento, um complexo de culpa, um sentimento de culpa. E esse complexo de culpa, sentimento de culpa, origina uma coisa chamada remorso, que é aquilo que a gente sente quando deixou de fazer alguma coisa ou quando fez alguma coisa errada. De acordo com o quê? Com a nossa própria consciência, tá certo? Então ele continua dizendo assim: e o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossas lembranças amargas, transforma-se num abscesso mental. Olha isso, gente, um abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno de nós a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. Tá certo? Então, aqueles que ainda pensam que o nosso corpo espiritual é uma fumacinha assim, e que nós vamos ficar viajando nas nuvens assim, estão totalmente enganados. O nosso corpo espiritual, gente, é exatamente igual ao nosso corpo físico. Aliás, o nosso corpo físico é uma cópia do nosso corpo espiritual, com algumas funções orgânicas que não são necessárias lá no mundo espiritual. Mas ele é exatamente igual. Por isso ele fala dos tecidos sutis da alma. Logo, a ciência vai descobrir de que constituição física são feitas essas partículas. Porque são partículas. Hoje nós temos lá como partículas menores o próton, o elétron, né? O nêutron. Nós sabemos que o
O próton já também é feito de 3 partículas menores ainda, chamada quarks, quark up, quark down, o nêutron também, e assim por diante. Então descobrimos um montão de partículas menores, aí bósons, férmions, né? E são as partículas bariônicas que compõem a matéria física, né? Mas mais partículas existem, que logo a ciência vai descobrir. São partículas tão quintessenciadas, tão infinitamente pequenas, que nós não podemos ver. Tanto assim que está cheio de espírito aqui à nossa volta e nós não vemos, tá certo? Mas os nossos pensamentos influenciam neles e os deles influenciam em nós. O elo de ligação é o pensamento, tá certo? Por isso que quando a gente sente o famoso remorso que ele falou ali, impõe brechas de sombra aos tecidos mesmos, tecidos sutis da alma. E o arrependimento, né, quando é fortalecido pela nossa lembrança amarga, continuamente pensada, se transforma no quê? Olha, num abscesso mental. É como se fosse um tumor mental ou um vírus, vamos dizer assim, que vai nos envenenando pouco a pouco e vai expelindo essa negatividade, vamos dar esse nome, né? Através de uma corrente eletromagnética em torno de nós, intoxicando o nosso hausto espiritual, a nossa aura espiritual. Então, quem se aproxima de nós, tá certo? Seja encarnado ou desencarnado, percebe essa mudança. Então, ele comenta lá no final, olha, a feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas, que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesmo. Invisíveis para nós encarnados, mas visíveis para os desencarnados. Tá certo? Então tá aqui a famosa aura ou halo, que todos nós sempre ouvimos falar. Existe, de fato, ele está em torno de nós e reflete a nossa condição íntima, o nosso caráter, a nossa índole, boa ou má, dependendo de como fomos ou somos, né? Então ele continua assim: é por esse halo, olha bem, é por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Ué, mas você não falou agora que é pelo pensamento? Sim, o pensamento é que influencia esse halo, e esse halo consegue se sensibilizar, né, com a presença de pessoas que se afinam conosco ou que se desafinam conosco, né? Então ele diz assim: operando a onda mental em regime de circuito, então forma-se aí um circuito entre nós e essas outras criaturas. Por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, e aí temos que tomar cuidado com o desânimo, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Então, é aquilo que eu falei, gente. Se a gente está desanimado, abatido, desalentado, depressivo, nós vamos encontrar pessoas, tanto encarnadas quanto desencarnadas, que se associam conosco, fortalecendo essa situação. Vamos ficar mais desanimado, mais desalentado, mais depressivo ainda, porque nós vamos ficar trocando essas correntes com essas outras criaturas. No entanto, se a gente tiver confiança, fé, alegria, certeza de que Deus está no comando, nós vamos também nos sintonizar com espíritos bons que vão nos ajudar a continuarmos nessa faixa evolutiva, nessa faixa vibratória positiva, tá certo? Então ele continua dizendo assim: projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos, né? Aquela culpa pelo dever não cumprido ou pelo mal que fizemos, quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior, que é a nossa consciência, que nos converte o pesar, inicialmente,
alimentado contra nós mesmos em mágoa e irritação contra os outros. Então a gente começa magoado conosco mesmo, triste conosco mesmo, se sentindo mal com a gente mesmo. Mas daqui a pouco aquilo se transforma numa irritação contra qualquer um. Porque alguém diz uma coisa, você não gosta daquilo que ela disse, já vira uma mágoa e já vira uma irritação. Então tem um efeito de bola de neve que ninguém pode prever onde vai parar. Por isso é que é importante cortar isso, mesmo que você tenha errado ou que tenha cometido algum erro, é importante levantar a cabeça e ir para frente. Tentar corrigir o erro da melhor forma possível, se é que é possível, e se não é, rezar a Deus que te ajude, que te perdoe. Mas não se desalentar, não se desanimar, não deixar se levar pelo complexo de culpa, porque ele é corrosivo, corrói a nossa alma, corrói o nosso espírito. Tá certo, gente? Aí ele explica, que os reflexos de nossa defecção, as nossas faltas, né, atorvelinharem junto de nós, como se fosse um torvelinho, assimilam de imediato as indisposições alheias, carreando para a acústica de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos. Olha bem isso, eu já vou comentar. Metamorfoseando-se em autênticos rebelados sociais, famintos de insulamento, fuga, ou de escândalo, confusão, né? Nos quais possamos dar pasto à imaginação virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. Então, o sentimento de culpa tem que ser combatido, gente, para que ele não se transforme nesse vírus que ele falou aí, ó, imaginação virulada. Porque daí a gente começa a achar que é perseguido, começa a achar que as pessoas não gostam da gente, ou que Deus não nos ama, ou que fulano de tal está nos perseguindo. Criamos então as inimizades e aquilo vira uma loucura que é a sensação inarticulada, né, sem voz, muitas vezes, da revolta e do desânimo, da angústia e desespero que nós trazemos dentro de nós, mas que encontram eco nas outras criaturas encarnadas, porque, infelizmente, gente, tem que dizer isso, a Terra ainda tem uma quantidade muito grande de espíritos nessas condições. Então esses espíritos vão se sintonizar com a gente, vão fazer morada aqui na nossa casa íntima e na nossa casa física também, tá certo? E vão viver com a gente. E a gente vai cada vez tendo mais dificuldade de sair dessa situação. Por isso Cristo nos falou, vigiai e orai para não cairdes em tentação, tá certo? É a vigilância, tomar conta do nosso pensamento e a oração quando a gente estiver fraquejando. A oração, gente, é um bálsamo importantíssimo, é uma ligação com Deus, direta com o Criador, né? Então vocês podem orar, pode orar também para os seus santos de preferência, para os seus espíritos protetores, não tem problema, desde que a oração seja sincera, pedindo ajuda para vocês se recuperarem. Por acaso nós estamos no mês que é chamado Setembro Amarelo, onde muitas pessoas acabam tirando a própria vida depois de passarem por uma escalada desses sentimentos todos que nós estamos falando e terminam dizendo que não tem sentido a vida e acabam por tirar a própria vida, que é o mal maior ainda, dificílimo de ser depois consertado lá na frente, tá certo? Bom, é nesse estado negativo, ele continua dizendo, né, que martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio, olha, parcial ou total, da harmonia orgânica, enredando corpo e alma, tá vendo? Corpo e alma, não é só alma não. Corpo e alma nas teias da enfermidade. Aí chega a enfermidade, com
a mais complicada diagnose da patologia clássica. Daí a gente começa a ir no médico, no terapeuta, no psicólogo, no psiquiatra, e eles começam a dar remédio para a gente porque a gente está com o quê? Complexo de culpa. Nós temos que nos abrir, falar. Às vezes a conversa com o terapeuta é muito boa, porque a gente põe para fora, ele vai nos ajudar a gente a falar, não, tudo bem, vamos procurar melhorar. Gente, a vida é infinita. Tudo que nós erramos muitas vezes no passado, tem conserto para frente. Basta a gente se arrepender e tentar melhorar, né? Ele fala lá, ó, a noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com seus reflexos incessantes sobre a região do corpo, ou seja, determinada região do corpo ou da alma, que corresponda ao tema do remorso que sejamos portadores. Então, aquele remorso vai acabar se situando como uma enfermidade do coração, às vezes a pressão elevada, às vezes uma disfunção psicológica grave, né? Uma paranoia, uma depressão, enfim. Eu não sou especialista, mas o mundo está cheio dessas doenças psíquicas por aí, tá certo? Então a gente tem que fazer essa autoanálise e verificar se nós mesmos não estamos impingindo a nós mesmos um sofrimento desnecessário. Porque também nós temos que perdoar a nós mesmos, gente. Temos que perdoar. Fugimos do dever, vamos tentar voltar para o dever. Né? Não estamos cumprindo com as nossas obrigações, vamos tentar cumprir com as nossas obrigações, tá certo? Não, nos desentendemos com determinada pessoa, vamos tentar nos entender com aquela pessoa, né? Vamos tentar melhorar, né? E a gente vai fazendo esse esforço e aí os bons espíritos vão nos ajudar, certamente vão nos ajudar. Ele indo aqui para o final, né, ele está dizendo assim, toda deserção do dever, ó, nós voltamos lá no início, a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo por vezes, olhem bem o que ele vai falar, demoradas existências de reaprendizado e restauração. Então, às vezes, uma coisa que começa pequena, fica grande e às vezes acontece de ter que ter várias encarnações para corrigir aquele problema, tá certo? Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório. Essa aqui é muito importante, eu vou repetir. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Né? Acho que está claro aqui, né, gente? E finalizando, ele diz assim, é por esta razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. É Ele de novo, Jesus, sim, é Ele, Jesus que vem no nosso socorro com as suas lições maravilhosas, né? Lembrem-se da conversa com Pedro perguntou para ele, mas Senhor, porque estava sendo criticado lá, Pedro chegou para ele, mas Senhor, quantas vezes terei eu de desculpar o meu ofensor, né? E o Cristo pegou ele assim pelos ombros, saiu para caminhar, falou, Pedro, em verdade te digo que não serão 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, sempre, né? 70 vezes 7 para eles lá naquele tempo era como se fosse o infinito. Então, é para sempre. Você tem que perdoar sempre. Por isso que ele fala lá no final, perdão sem limites. Tá certo? Ah, mas eu perdoei 2 vezes já. Perdoa 3, perdoa 4, perdoa 5. Não tem problema.
Entendeu? A felicidade é sua, não é dele, é sua. Quem vai ser feliz é você. Deixa que Deus cuide da justiça. Não temos nós que fazer justiça. Tá certo? E quando ele diz reconciliação com os nossos adversários enquanto nos achamos a caminho com eles, porque se eu não peço perdão para uma pessoa que está aqui viva ao do meu lado, daí quando ela desencarnar vai ser mais difícil, daí eu não vou encontrar, não sei se eu vou estar vendo ela, então aproveita, você está junto com a pessoa, né? Resolve aquela situação. Se não dá para amar aquela pessoa, pelo menos restabelecer vínculos de convivência pacífica, de amizade. Isso vai dar para você paz de espírito. Paz de espírito. E paz de espírito afasta esses miasmas virulentos da nossa aura, do nosso hausto vibratório, nos tornando pessoas mais bonitas do ponto de vista espiritual, mais brilhantes, né? E mais felizes, porque não teremos que carregar dentro de nós o peso do complexo de culpa. Tá certo? É isso aí, minha gente. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês. Chegamos aqui nos nossos 20 minutinhos. Já foi dado o recado. Se inscrevam, né? Compartilhem com os amigos esse vídeo, que eu acho que ele é de suma importância para muitas e muitas pessoas. Deixem aí o seu like e nós nos vemos de novo na próxima semana, tá bom? Tchau!